Lucas 11, versículo 1. Nossa série do mês de julho, oração como estilo de vida. O tema de hoje é o propósito da oração. Você sabe qual é o propósito da oração? Pergunta para a pessoa que está do teu ladinho. Você sabe qual é o propósito da oração? Pastor, a Bíblia diz que a gente tem que orar, né? Jesus ensinou o Pai Nosso. É isso aí. Vamos lá? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Olha o pedido de um dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar como tu ora. Feche os teus olhos. Não vai dormir, é só para orar. Pai, louvado seja o teu nome, porque nessa noite nós estamos abrindo a tua palavra para estudar, para meditar, para refletir, para que ela entre no nosso espírito e promova a verdadeira mudança, a verdadeira fé genuína, não uma fé fingida, para termos os resultados, os desdobramentos e o poder que Tiago diz que a oração do justo, ela pode muito através dos seus efeitos. Que esse mês de julho, o Senhor abra os olhos do nosso coração e traga a revelação da oração. A igreja Ohana Church. Porque se temos um dos pilares que nós amamos e praticamos, é a oração, a palavra e a comunhão. E não queremos de uma maneira religiosa, de uma maneira apenas formatada, sistemática, didática, mas queremos ela orgânica, movida e inspirada pelo teu Espírito, para que cada um aqui tenha a sua vida de oração como estilo de vida. E com certeza colheremos frutos maravilhosos. Por isso, usa a minha vida com graça, com unção e com conhecimento para repartir o princípio e o propósito da oração de Deus para o teu povo sobre esta terra. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós ficamos entusiasmados, nós ficamos impactados com aquilo que Jesus fez. Imagina, de repente nós está naquela época e a gente traz um pouquinho, né, no seriado The Chosen, de uma forma mais humana e prática, alguns episódios de milagres e da manifestação sobrenatural de Jesus Cristo, como alimentar mais de 5.000 pessoas, limpar um leproso, ressuscitar uma criança. Isso tudo realmente é fantástico, e não é da Rede Globo no domingo. Mas eu quero chamar a tua atenção exatamente para aquilo que esse discípulo do Senhor lhe pediu. Você reparou que eles não pediram poder para fazer milagre, para ter alguns segundos de fama na rede de comunicação daquela época? Eles não pediram fama, não pediram likes, não pediram seguidores. Mas a única coisa que os evangelhos apontam para que os discípulos pediram para Jesus foi exatamente: Senhor,
nos ensina a orar como o Senhor. Não é interessante isso? Eles não pediram para continuar multiplicando pão, não continuaram pedindo poder para curar os doentes, mas pediram para que Jesus os ensinasse a orar da mesma forma e maneira dele. Ou seja, de alguma maneira eles indiscretamente ficavam de butuca, prestando atenção quando Jesus se retirava do meio deles. Porque Jesus não orava com os discípulos, ele orava sozinho. Tanto é que depois ele fala sobre a oração do Pai Nosso, e ele fala, olha, quanto forá, Mateus 6, vamos ler? Seis. Isso pode ser na NVI, Duda. Nova versão internacional. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto, o recompensará. Ou seja, a oração é pessoal. A oração é privada. Aqui no curso de casais a gente incentiva os casais a terem um momento de orarem juntos em concordância. Mas isso não significa que no teu dia a dia você não vai ter o teu momento com o Pai, não vai ter o teu momento de intimidade, o teu momento de privação, o teu momento de secreto com Deus. Jesus se retirava e falou, vocês fiquem aqui que eu vou ali, depois nós... E isso era diariamente. Ele acordava cedo, e por volta das 4 horas da manhã, ele às vezes ia para o monte, às vezes ia para o deserto, às vezes ia para o meio do mato. Ele se isolava para ficar somente ele e Deus. E segundo os estudiosos, ele passava lá de 3, 4, 5 horas com o Pai. E aí quando ele voltava e dizia, agora nós vamos. E aí quando ele descia para ir para as aldeias, para as cidades, os discípulos, que não eram bobos nem nada, reconheceram que ele resolvia as questões de uma maneira muito poderosa e fácil. Certa vez, os discípulos ficaram horas para expulsar um demônio. Um rapaz lá, um dizia amarra, outro dizia queima, outro sai, e aquela bagunça gospel, ninguém se entendia, e o demônio, vocês querem que eu faça o quê? Aí Jesus, quando voltou da oração, disse assim, Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar? É isso. Existem demônios que só saem com oração. Vocês não gastam tempo com Deus, você não gasta tempo com o Pai, vocês não têm momento de intimidade secreto com Ele, querem resolver as coisas no braço da carne, querem resolver as coisas no esforço humano. E aí os discípulos se ligaram e falaram, Senhor, nós queremos orar como Tu ora, porque nós queremos resolver as paradas lá embaixo, da mesma facilidade com que Tu resolve. Aí Jesus só diz assim, cala a boca e sai dele. Era na hora. Há uma grande diferença quando nós temos esse secreto, essa intimidade, esse relacionamento, essa vida de oração. É diferente de quando a gente só busca
quando a gente precisa. E para conhecer o coração de Deus, gente, precisa se relacionar com Ele. Amém? Eu me relaciono com a pastora Ruth já fazem desde 95. Faz as contas aí. Quase 30 anos. E a gente é completamente diferente. Mas pensa em duas pessoas bem diferentes. Eu e a Ruth. Só que o convívio e o relacionamento fez com que a gente se torne até parecido. Eu lembro quando a gente começou a namorar, ela só gostava de salgado. Nunca era do bolo. E eu nunca era do salgado. Eu era mais do doce, era um formiga. Agora ela é do doce. Pode ver um bolo, ataca. E eu agora não estou nem aí tanto pro doce. Meu negócio agora é salgado. Ó, que doideira, Caju. Que loucura. Se não é loucura, é doideira. Se não é doideira, é loucura. Isso é relacionamento, intimidade, andar junto. Tanto é que os discípulos que andaram com ele os 3 anos ficaram tão parecidos com ele, não no sentido da fisionomia, que os religiosos trataram com Judas, que o traiu por 30 moedas de prata. Mas como é que nós vamos saber quem é ele? Ele falou: aquele que eu der um beijo, aquele é Jesus. Porque eles eram tão parecidos, Patrícia, que eles não sabiam quem era Jesus. Aí Judas falou: aquele que eu der um beijo no rosto, esse é Jesus. Aí vocês prendem ele. Porque eles eram muitos parecidos. Então, quanto mais nós convivermos e nos relacionarmos com Deus em oração, mais semelhante, parecido com Ele nós seremos. Salmo 103, 7. Bota na NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Ó. Salmo 103, 7. Ele revelou os seus planos para quem? A Moisés. E deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Uma coisa é só milagre. Uma coisa é só as mãos de Deus. Outra coisa é o coração de Deus. Você lembra quem foi o discípulo que se intitulou amado de Jesus, que foi o único que colocava a cabeça no peito de Jesus? Quem foi? Discípulo João. Mas ninguém teve a ousadia de deitar e botar a cabeça no peito de Jesus. Mas João tinha. Será que Jesus amava ele mais que os outros? Sim ou não? Não. Jesus amava todos iguais. Mas João tinha o desejo e as ações de estarem mais próximos de Jesus do que os outros. Deus está à disposição de todos nós. Mas será que todo mundo está na disposição de estar com Deus? Se nós estudarmos teologicamente a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia ministério de intercessão. Por que foi inventado o tal do ministério de intercessão nas igrejas? Você sabe me responder? Não, pastor, mas a Bíblia fala sobre intercessão, oração, não fala? Fala. Mas ministério de intercessão, não. Isso aí foi a igreja que criou. E geralmente é o ministério menor na igreja, com menos gente. E geralmente é o pessoal mais velhinho, mais aposentado, que não tem, está desocupado, aí vamos orar na igreja. E geralmente é os gatinhos pingados. Porque as pessoas não têm relacionamento com Deus. Elas ainda não entenderam o real propósito da oração. E Deus tem um grande propósito com a oração. Provérbios 19, 21. Na NVI, Duda, por favor. Fica melhor a versão. Provérbios 19, 21. Salomão diz assim:
muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o quê? O propósito do Senhor. Ou seja, propósito é o objetivo, é o destino pelo qual aquilo foi gerado. Então nós precisamos entender qual é o propósito que Deus deu, o destino e o objetivo que Deus deu para a oração. Você sabe qual é o verdadeiro propósito de Deus para a tua vida? Por que você foi criado? Por que você recebeu o dom da vida? Ou ainda não sabe qual é o teu real propósito? Você precisa descobrir, precisa buscar de Deus, Senhor, qual é o meu propósito de vida? Porque Deus tem um propósito com a oração. E por que será que as pessoas não oram então, pastor? Você já se perguntou? Porque elas não obtêm resultados imediatos. As pessoas hoje estão numa cultura do imediatismo. Um tempo atrás elas tinham até um pouquinho de paciência para esperar os 3 minutos do miojo. Hoje em dia ela já não tem nem mais paciência para esperar o tal dos 3 minutos. Se ela vai no drive-thru para ir mais rápido, quando ela pega aquela filinha de final de semana do McDonald's, ela já fica já impaciente, ela acha que Deus é o gênio da lâmpada do Aladim, esfrega a lâmpadazinha e ele sai numa fumacinha. Sim, meu jovem, me faça os 3 pedidos que eu vou te conceder. Deus não é o gênio da lâmpada. Amém? Amém. E quantas pessoas que já escreveram livros, não sei se você já leu algum livro a respeito de oração, batalha espiritual, quem já leu? É igual o livro de receita de comida, né? Você tem lá, às vezes nem lê, ou quando lê, igual que você olha as figurinhas de receita da Ana Maria Braga, da avó Amélia, quer dizer, aqueles pratos bonitos, mas nem faz. Está lá só para ter na cozinha ou na biblioteca. Não, está aqui um livro de batalha espiritual e tal. O que adianta? Se nós botarmos uma lupa aqui em Mateus 6, você vai ver que o princípio da oração não é uma opção, é uma condição para todo crente. O que Jesus falou para os discípulos? Quando orares. Não está dizendo, se tu quiser. Ele está dizendo, quando tu orar. Ou seja, é uma condição. Então, todo mundo que se diz crente, cristão, filho de Deus, se não tem vida de oração, desculpa, ele não tem vida com Deus. Você concorda comigo? Porque vim aqui só domingo para bater ponto? Não, porque é legal, eu vejo as montanhas, eu vejo o céu, o louvor é legal, agora tem um teclado, agora tem um rapaz tocando violão que canta junto, antes é só as meninas que cantavam, agora tem um cara cantando também aí com voz que parece de sertanejo. Tá ficando legal, pastor, é legal, vem domingo aí. Se esse é o teu nível de relacionamento com Deus, é muito frágil, é muito raso, é muito fraco. Eu vou te dar 3 perguntas sobre oração, anote aí. Que às vezes as pessoas se fazem e por isso de repente elas não oram. Pastor, Deus não é soberano? Quem crê que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Então, por que eu devo orar? Se Ele sabe de tudo, para que eu vou pedir? Para que eu vou perder um tempo, seja lá 1 hora, 2 horas, meia hora? O que vai adiantar eu orar? Se Deus é soberano?
Essa é a primeira pergunta. Se Deus é soberano, por que eu devo orar? Segunda pergunta. Se Deus não pode ser influenciado por mim, para que eu vou orar para Ele? Você já parou para pensar? Se eu não vou poder influenciar Ele, se eu não vou mudar Ele, por que eu vou pedir para Ele? E a terceira pergunta. Se Deus não pode ser afetado pelo que nós falamos, porque Ele é Deus, então para que orar? Para que vir aqui 6:30 da manhã, pastor? Segunda-feira estava uma sensação térmica de 4, 5 graus, o senhor doido estava aqui orando, parecia um esquimó, cheio de japona. Dentre essas 3 perguntas, eu vou te dar 3 afirmações bíblicas. Quem sabe vai te ajudar. Primeira, Deus é soberano, assim como a sua palavra. Amém? A Bíblia diz que Deus zela pelo que Ele fala. Segunda verdade, Deus está limitado pela sua palavra. Por isso que às vezes tem uns irmãos que pedem, Deus fala comigo. Eu falo, cara, já dei a Bíblia, já dei a palavra. Eu não vou me comprometer com mais, já me comprometi com bastante já. Porque tudo que está na Bíblia eu já me comprometi, eu vou cumprir. Não me pede para falar mais nada, porque eu já falei bastante. É só ler a Bíblia, é só abrir a Bíblia. Ai, Deus fala comigo. Abre a Bíblia, rapaz, vai ler. E a terceira verdade é que Deus jamais vai violar a palavra dele. Não tem como ele se contradizer, não tem como ele ir contra a própria palavra dele. Então, se ele não vai contra a palavra dele, e ele é soberano no que ele realiza, todas as coisas estão sob o seu controle, nós precisamos entender que o propósito da oração é o que nós acabamos de cantar aqui com o pessoal antes da mensagem. É trazer o céu sobre a terra. Como assim, pastor Guto? No princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele não deu domínio para o homem na terra? Sim ou não? Deu ou não deu? Vamos ler? Gênesis 1, 26 e 27. Pode ser na revista atualizada. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que ratejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus pegou a terra, fez um boneco e soprou nesse boneco o seu espírito. Por isso que homem humano vem de humus, terra, e fez essa estrutura a nossa casa. Então nós somos humanos, mas também somos ser espírito. Homens e mulheres espirituais. Então como é que eu vou querer viver apenas de uma forma terrena, material? Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje em dia muito se fala sobre espiritualidade, mas a verdadeira e genuína espiritualidade
é ter exatamente esse convívio, esse relacionamento, essa intimidade, essa vida de oração com Deus. Porque quando Deus deu o domínio da terra para o homem, e no princípio era Adão e Eva, eles pecaram. Porque o princípio é, se está na terra precisa ter corpo. Se for só espírito, ele é intruso na terra. Ele não está legal para estar na terra. Por isso que uma pessoa quando morre o corpo não funciona mais, ele não pode ficar mais na terra. Não fica vagando por aí, não fica alma penada. Ou é céu ou inferno. Se morreu com Jesus, está salvo, vai para a eternidade. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas se morreu sem crer em Jesus, vai para o inferno. Tem a parábola lá do Lázaro e do... Não é nem parábola, né? Jesus conta a história do Lázaro e do homem pobre lá, do rico. Então, não, pelo amor de Deus, fala para Lázaro ir lá falar para meus parentes. Eu falei: não, meu irmão, também já foi. Não. Quem foi não volta mais. Não tem mais. Então, olha o propósito da oração, de nos ligar e nos conectar com o reino de Deus aqui na terra. E quando o diabo entra na serpente e fala algumas palavras com Eva e faz ela cair e pecar, Deus não pode intervir na hora. Por que Deus não interviu na hora e não permitiu que Eva não entrasse no engano da serpente? Porque Deus era... O que Deus era, gente? Espírito. Precisava de um corpo para estar legalmente na terra. Por isso ele liberou uma palavra profética e disse: vai chegar uma hora que um nascido de mulher, tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te esmagar a cabeça. Por isso, desde lá, o diabo sempre tentou adivinhar e deduzir quem era. Sempre tentou, porque ele sabia que na hora certa Deus ia dar o checkmate. Mas Deus precisava de um corpo na terra. Isaías teve um insight. Isaías 7,14. Olha onde é que eu estou indo para você entender qual o propósito da oração. Isso aqui não é para qualquer cabeça, não. Isaías 7,14, na revista atualizada do Dex. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel. O Deus homem. O Deus encarnado. O Deus conosco, que nasceria de uma virgem. E aí ele mandou o anjo: Maria, minha jovem abençoada, Deus precisa do teu corpo. Você vai hospedar Deus no teu ventre. Uau! E o nome dele será Jesus. Então, o Jesus foi gerado homem. E o Cristo
se manifestou para salvar a humanidade. O que é Cristo? Você sabe, né? Jesus significa... O que significa o nome Jesus, gente? Te dá 3 alternativas. Muito bem, pastora Ruth. Jesus significa Salvador. E Cristo, ungido. Por isso que eu botei o nome do meu filho de Cristiano, ungido do Senhor. Bem ungidinho. Teu sobrenome é Cristiano. Olha, eu nunca vi disso, rapaz. Sobrenome. Por isso que tu é tão abençoado assim, casasse com um homem tão abençoado, próspero, ungido, cheio do Espírito Santo. Cristo vem de ungido, então, o Salvador ungido. Mas Deus teve que vir como homem para ter legalidade na terra. Você faz assim, mas parece que você ainda não captou o verdadeiro propósito da oração. Porque Deus, como deu a terra para o homem, Ele por si só não pode mais agir na terra. Ele precisa do homem para agir na terra. Lembra quando estava um caos, Sodoma e Gomorra? Feio o negócio, que Deus falou, rapaz, eu preciso acabar com isso. Mas eu não posso. Abraão, vem cá, meu filho. Deixa eu negociar contigo um negocinho aqui. Tu pode interceder por eles lá? Faz isso. Não, senhor, beleza. Então tá. Povo orou para Deus libertar depois de 400 anos de escravidão no Egito. Deus precisava de um homem. Moisés, volta lá, meu filho. Preciso que tu liberte o povo. Você está entendendo? Porque Deus não pode violar a palavra dele. Então, esse é o propósito da oração. É permitir que Deus interfira na terra. Vou repetir para você. O verdadeiro propósito da oração, Clégio, é o homem dar permissão para que Deus possa intervir, interagir e realizar na terra. Por isso que quando Jesus pergunta para os discípulos quem ele era, e aí eles falaram, o pessoal está dizendo que o Senhor é o profeta Elias, outro fala que é o João Batista, que foi decapitado. E eu falei, tá, mas vocês que têm andado comigo, quem vocês dizem que eu sou? Está lá em Mateus 16, aí Pedro fala, não, tu és o Cristo, o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, o Filho de... E ele falou, bem falaste, Pedrão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou dar para vocês a chave do meu reino. Está lá, vamos ler. Mateus 16, 19. Mateus 16, 19 na revista atualizada. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Para que serve uma chave, gente? Para abrir, não é? E para fechar também. Quando eu saio de casa, a pastora geralmente fechasse com a chave hoje. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligardes da terra terá sido desligado nos céus. Que chave é essa que Jesus estava dizendo para os discípulos, gente? O poder da oração. Por isso que Paulo vai endossar em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, ou seja, orai continuamente, em todo o tempo. Pastor, mas como é que eu vou orar em todo o tempo? Então eu vou ter que morar na igreja, vou ter que virar monge.
Não, porque a oração é estilo de vida. Eu posso estar correndo 10 quilômetros e posso estar orando. Eu posso estar dirigindo, mas eu tenho que estar de olho aberto, pelo amor de Deus, não vai orar. Querer dirigir e orar de olho fechado que não vai dar certo. Eu posso estar surfando e estar orando e falando com Deus. Eu posso vir aqui na igreja de manhã, dobrar o meu joelho aqui e orar a Deus. Então não tem um tempo, não tem um formato. É 1 hora por dia, é 30 minutos, é 15 minutos, é 10 minutos. Você pode orar 10 minutos, mas você não pode deixar de não orar 10 minutos. Porque é orar sem cessar. É você estar ligado com Deus todo tempo, a todo momento. Tiago 5,16 na NTLH, Duda. A segunda parte do versículo ali, a parte B. Tiago vai dizer: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, para Deus não existe oração forte e oração fraca. Não existe para Deus oração bonita e oração feia. Existe oração. E o diabo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para que você não ore. E nem tenha como estilo de vida a oração. Porque ele sabe que a partir do momento que você começar a orar e trazer o céu sobre a terra, acabou para o diabo. Tu não vai ser mais enganado por ele. Tua família não vai ser mais alvo de destruição, de ruína, de doença, de necessidade. Sabe por que o Brasil está do jeito que está? Porque a própria igreja deixou de orar. Estão mais preocupados com LED e luz colorida e cor de prédio do que dobrar o joelho e buscar o Senhor. Porque a Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e voltar a mim e me buscar, eu virei e sararei a vossa terra. A oração da igreja muda a história de nações, gente. Muda a história de cidades. Muda a história de bairros. Onde tem igreja orando, não abre boca de fumo, de droga, de prostíbulo. Porque as vidas ao redor ali são restauradas, são salvas, são curadas. Agora, onde não tem oração, meu irmão, vai ter fofoca, vai ter picuinha, vai ter competição, vai ter baixaria, vai ter escândalo, vai ter pecado. Só que não é por força, não vai ser por obrigação. Eu não tenho como obrigar você a vir aqui orar de manhã. Não tem como eu te obrigar a orar lá no teu quarto sozinho. Isso é relacionamento, é intimidade. Agora, uma coisa é certa. Quando você entra para a presença de Deus em secreto, a cada encontro que você tem com Deus, Ele vai tirar algo de você e vai acrescentar algo dele para a tua vida. Por isso que quem tem esse hábito e esse estilo de vida chamado oração, são pessoas animadas, são pessoas de fé, são pessoas saradas, são pessoas otimistas, são pessoas esperançosas, são pessoas que colocam as outras para cima. Pode ter certeza. Procure pessoas que oram para andar contigo. Se tu tem andado só com gente para comer pastel e comer arregadão, toma cuidado. Por isso que os nossos encontros que dá menos pessoa é na nossa vigília e na oração da manhã. Que as pessoas não entenderam o propósito da oração.
Porque a hora que as pessoas e a Ohana entender o verdadeiro propósito de oração, vai ser os encontros que mais vai ter pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Diga comigo, oração não é tempo perdido. É tempo investido. Pastor, mas eu não sei orar como o senhor ora aí. O senhor parece que se deixar vai ficar orando a noite toda aí. É igual andar de bicicleta, gente. A gente só aprende praticando. Só vai aprender a orar orando. Pode começar lá com 1 minuto. Daqui a pouco é 2. Daqui a pouco tu vai ver, meu Deus, nem percebi, passou 10 minutos, parece que eu nem... Daqui a pouco, meu Deus, meia hora! Como? Uau! Não, pastor, não consigo orar meia hora, é muita coisa. Porque às vezes eu botei lá, eu falei um monte, quando eu vi, meu Deus, 3 minutos. Mas não existe parâmetro, gente. Tem gente que passa 1 hora, mas a oração não passou do teto, porque tudo que ele falou foi da boca para fora e só para aparecer. Jesus falou da oração dos fariseus, quando vocês orar, não orem como eles, que usam de vãs repetições e ficam berrando para as pessoas ouvirem elas e achar que elas são espirituais. Elas já ganharam a recompensa delas, que é as pessoas que estão vendo, porque de mim não vão ganhar nada. Não sou eu que estou falando, foi Jesus que estava ensinando sobre oração. Então tem pessoas que acham que falar bonito é que vão ser atendidas. Não, pastor, acho que eu tenho que fazer um curso de oratória para depois começar a orar. Que até falar, eu não sei falar direito, como é que eu vou falar com Deus? Tá louco? Jeremias 29 diz, buscar-me-eis, verso 13, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Oração, o próprio nome já fala, é falar. Falar com Deus. Está chateado? Fala, Deus, eu estou chateado. Estou aborrecido. Deus, eu estou irado. Deus, eu estou frustrado. Bati o carro hoje. Né, ô Miquel? Não tem como ele dizer, ai Deus, obrigado porque hoje eu bati o carro. Ninguém é doido para falar isso para Deus, gente. Você, puxa Deus, não sei nem como é que eu vou resolver essa bronca amanhã lá no trabalho, mas vou lá, fiz o BO, vou lá levar para ver o que se vão me descontar do salário, se não vão, mas vou ter que resolver esse pepino aí, me ajuda aí, Deus, vai comigo amanhã lá, resolve essa encrenca aí para mim. Tem que ser sincero com Deus. Pastora Ruth, quando pediu um homem de Deus para ela casar, disse, eu não quero mais namorar, Deus, o homem que tem isso para mim vai me pedir em namoro dia 25 de dezembro de 1995. Olha o pedido de oração que ela fez para Deus. No dia 25 de dezembro de 1995, 10 horas da noite, quem é que estava tomando um lanche com ela lá no Bom Abrigo, sempre no X-salada e na coquinha, né? Era um homem de Deus, pastor Guto. Olha aí, ó. Agora ele vai querer um arregadão agora. Tá ficando muito arregado. E no dia 25 de dezembro eu pedi ela em namoro, gente. Mas porque ela orou. A gente pediu para Deus nos conceder e nos dar filhos como herança. E tanto o meu coração quanto o desejo dela, a gente sempre sonhou e desejou ter um casal. Eu queria que o primeiro fosse menino. Eu já chamava Cristiano, mas era a Rebeca. Aí no segundo, eu digo, agora vamos entrar em concordância, já veio a menina, né? Agora vamos pedir para Deus o menino, agora vamos pedir o Cristiano. Aí quando ela está fazendo lá o ultrassom, o médico, olha, já dá para ver ali, hein, mãe, o que tu acha que é o palpite? Aí assim, não vou palpitar, eu tenho certeza, é o menino.
Nossa, mas tu está muito convicta. Como assim? Tu sabe que é um menino? Eu pedi para Deus. Ela você acertou, é um menino. Eu falei, você é o cristiano. Isso é fé. Isso é ter ousadia para pedir para Deus as coisas. Amém? O propósito da oração é dar permissão para que Deus interfira na terra. Pastor, Floripa está ficando muito preocupante. Muita droga, muita violência. E o que tu está fazendo? Está de braço cruzado só reclamando? Nem sequer orar para Deus limpar ou converter essa turma que vem para fazer o mal na cidade? Não vai querer você sair querer matar todo mundo, né? Não é você que vai fazer justiça. Mas o nosso papel como cristão e como igreja é, no mínimo, evangelizar essa turma e orar por essa turma para que eles se convertam. E o que for do diabo, rapaz, Floripa é de Jesus. Não vem com esse papo que é a ilha da magia, que é de bruxa. Não, a ilha é de Jesus. Antes de você chegar com esse papinho furado para cá, Deus já tinha estabelecido, a ilha é cheia de graça. Não só do time da raça. Não só de bola para frente. É o meu Havaí, não, quer dizer, é de Jesus. O pessoal do Figueirense já fechou a cara ali. Amém, queridos? Para encerrar, eu quero ler contigo Tiago 5, 17 e 18. Eu estou trazendo só a introdução hoje sobre o nosso tema do mês, oração como estilo de vida. Amém? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E o que ele fez? Orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha o poder da oração de um servo de Deus, gente. O cara orou e disse, não vai chover. Durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água. E depois de 3 anos e meio disse, Deus, manda a chuva. Daqui a pouco veio aquele famoso vento sul, fechou lá no sul e disse, vai chover. E a chuva veio. Porque um homem orou. Agora imagina se uma igreja começar a orar aqui no bairro. Se a igreja, quando eu falo igreja não uma só, né? Mas a igreja de Cristo na cidade se unir para orar pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens. O que Deus não vai fazer, gente? Historicamente, todas as épocas onde houve derramamento e avivamento sobre a igreja, sobre a cidade, sobre um país, foi quando o povo foi orar. Amém? Então, que não nos falte oração. Não de a forma religiosa e legalista, mas da forma sincera, genuína, autêntica, não uma fé fingida. Amém? Olha, tem algo que eu respeito e louvo a Deus, eu aprendo com elas, são as irmãs da Assembleia de Deus nos seus ciclos de oração. As famosas irmãs de coque. Elas têm até um calo no joelho. E nas reuniões de oração dela, elas dobram o joelho ali, sempre já com um paninho, né? Que elas choram. E ali Deus se manifesta nos encontros e reuniões de oração das irmãs. Mas as gerações que estão vindo já não querem mais orar como as irmãzinhas oravam um tempo atrás. É outros tempos, pastor. Oração não mudou. Você concorda comigo? É o melhor tempo investido na terra, é quando você fala, eu vou parar com tudo e eu vou expressar a minha dependência do Pai. Quando a gente não ora, a gente está dizendo para Deus, eu não preciso de ti. Eu vou resolver do meu jeito.
Por isso que geralmente, lógico, Deus vai ouvir você em pé, deitado. Às vezes eu ia para um sítio, numa fazenda, para passar um tempo orando com os pastores. Aí tinha gente que ficava orando, marchando. Havia um que já vinha no facão. O outro dobrava o joelho, ficava com a bunda para cima e tudo. Tinha um sofazão, eu deitava no sofazão, ficava orando deitado. Deus, abençoa. Aí o pessoal ficava me olhando feio, né? Pô, que bicho vadio, orando deitado. Pô, só podia ser o surfista mesmo. O mais importante é a motivação e a inclinação do meu coração. Amém? Lógico, se a gente puder ter condições de dobrar o joelho e se humilhar diante de Deus, amém, melhor ainda. Mas não adianta eu estar com o joelho dobrado e meu coração altivo, com a minha cabeça longe, meus pensamentos vagando. Eu estou só perdendo tempo ali. Porque o meu coração é que tem que estar conectado com Deus. Você concorda? Concorda ou sem corda? Então vamos ficar de pé, eu quero orar contigo nessa noite para que o Senhor nos dê graça para não apenas entender o propósito da oração, mas viver o propósito da oração. Saia daqui hoje disposto a mudar a tua forma de orar,